Olá, muito bom dia para você. Eu sou a Aline Bernardes e este é o Ótima Entrevista, o nosso bate-papo de sábado, que durante 1 hora nós temos buscado conversar e trazer assuntos de interesse da nossa população do Vale do Paraíba, sobre tudo o que acontece, dados atualizados para que você se mantenha sempre muito bem informado. E hoje nós vamos falar a respeito desta grave e complicada situação que a população brasileira tem vivido, com a crise econômica que afeta todo o país e já é considerada a mais grave crise e com os piores reflexos de todos os tempos, e com certeza um desses reflexos são as demissões, e nós temos acompanhado a nossa equipe de reportagem durante o nosso jornal, que os números de demissões têm aumentado de ponta a ponta do Brasil a cada mês, infelizmente, e o Brasil vivendo aí seu pior momento em 2 décadas no mercado de trabalho, a caminho de presenciar um fechamento recorde de vagas, segundo o estudo que foi divulgado esta semana pela Firjan e inclusive foi publicado no jornal Folha de São Paulo. Esse levantamento mostra que até o final do ano, o número de postos com carteira assinada pode cair em 1.600.000, que é o equivalente a 4% da força de trabalho existente. Números altos, realmente. E essa semana também o IPEA divulgou um relatório separado, estimando o fechamento de 1 milhão de empregos até o final de 2015. Cenário complicado, muitas vezes desanimador, mas nem tudo está perdido, viu? Nós temos que aproveitar a oportunidade que pode nascer no meio da crise. E aí, para falar disso, trazer uma mensagem de otimismo, eu recebo aqui nos nossos estúdios o consultor João Carlos Rocha, que é do Vale do Paraíba, faz um trabalho de motivação empresarial, motivação pessoal e aceitou o meu convite e hoje participa do programa para conversar sobre este assunto conosco. Muito bom dia para você, ouvinte da Ótima FM. E antes de mais nada, bom dia, João Carlos. Muito obrigada pela participação. Bom dia, Aline. Bom dia aos ouvintes da Ótima FM. É um prazer estar aqui e poder compartilhar aí, como você bem disse, né? Uma mensagem com um tom de otimismo, de esperança, que afinal nem tudo está perdido, né? Com certeza, João Carlos. Eu acho que é bem isso que você acabou de falar, nem tudo está perdido. Hoje estamos convivendo com o termo crise, dificuldades, recessão, tem que controlar, tem que parar de gastar, tem que parar de comprar, tem que economizar. E aí o consumidor, a dona de casa, a família, fica muito assustada e pensando, o que eu faço agora, né? Será que isso vai passar logo ou não? Você disse bem, nem tudo está perdido, apesar da palavra de ordem no momento ser a crise. São tantos elementos aí em torno dessa crise, e falando especificamente desse aspecto da demissão. A demissão, embora ela seja vista aí como um fantasma, como algo assustador, ela pode representar uma oportunidade até na vida da gente, né? Pode ser uma oportunidade de progresso de carreira, de mudar de profissão ou até de abrir o seu próprio negócio. Então o que eu costumo dizer é o seguinte, é que o primeiro ponto, se você está empregado, é admitir que você pode ser demitido. Então, ao longo de 30 anos de carreira corporativa e já 5 anos como consultor, não somente eu fui demitido, como presenciei gerentes, diretores, presidentes de empresa sendo demitidos, né, sendo desligados. Então, o primeiro ponto é admitir que isso pode acontecer comigo, que isso não acontece só com o outro. O segundo ponto é não ter medo disso, porque o medo ele causa uma paralisia. O terceiro, então, é se preparar para esse momento. Aí eu digo que isso sim é um sinal de inteligência. Enquanto você está empregado, você se preparar para esse momento. Os dados mostram que são estimados 1 milhão de desempregados até o final do ano, então é uma realidade. Você publicou alguns artigos recentemente falando dessa questão da crise. Depois até vamos passar o endereço do seu blog para que as pessoas possam ter acesso, porque são considerações muito bacanas. E eu li essas publicações, João Carlos, e pelo que eu entendi, então você está querendo dizer que apesar da crise, ou independente da crise ou não, todo mundo tem que se preparar para esta possibilidade de ser demitido, ou seja, ninguém está isento de passar por isso. E isso tem que ser algo trabalhado na nossa mente para que as consequências não sejam tão drásticas como acontece na maioria das vezes, que a pessoa pega de surpresa? E quantas pessoas não estão passando por isso nesse momento? É isso que você quis dizer no artigo? Eu queria que você explicasse também. Perfeito. Então, eu vivi as duas situações, né? Eu vivi uma situação de ter sido demitido sem estar preparado e vivi uma outra situação que foi me preparar
para ser demitido. Então chegou um momento na organização que havia um certo temor por demissões, em função de reestruturação, e eu estava ansioso para que esse momento chegasse, porque, entre outros aspectos, quando você é demitido, você recebe uma indenização e que, dependendo do plano que você fez, é um dinheiro que é importante você ter esse dinheiro em mãos, né? E com relação a essa crise, né, Aline, você é jovem, a maioria do público é jovem, eu já passei dos 50 e eu posso assim, assegurar para vocês que o que nós estamos vivendo nesse ano de 2015 é a imagem e semelhança do que aconteceu no ano de 1987. Então, no ano anterior, que foi 86, um determinado partido político, ele maquiou números, fez uma série aí digamos, de moldes de uma realidade que não existia para se eleger. Esse partido elegeu um presidente, elegeu governadores em 23 estados, e logo no começo do ano seguinte, que foi 87, aí veio a realidade. Então, assim, você olha as notícias, agora são exatamente as mesmas daquela época. Demissão, inflação, exatamente esse cenário, expectativa de encolhimento da economia, e isso passou, né? Então, acho assim que uma primeira mensagem é que a economia, a política, isso são ciclos, ela é cíclica. Então, agora, infelizmente, né, nós estamos vivendo aí um momento de chegando aí, entre aspas, ao fundo do poço. Mas, com certeza, isso vai recuperar, isso vai passar, né? Então, esse é um primeiro ponto. Agora, eu não posso também ficar aí de braços cruzados esperando que essa coisa vá melhorar. Aí a pergunta que eu sugiro, uma primeira reflexão é, bom, então o que está nas minhas mãos, o que eu posso fazer para mudar esse quadro? Principalmente em relação a mim, a minha família, as pessoas que estão mais próximos de mim. O seu texto está relacionado à possibilidade da demissão, o que muita gente está vivendo nas montadoras, são as greves, layoffs, férias coletivas, o medo da pouca circulação do dinheiro também no comércio, então ninguém compra, não tem movimento, funcionário sendo demitido. Em todos os setores, a tensão é grande. E aí, João Carlos, qual que é... Na verdade, tem como se preparar para este momento? Um momento de transição que acontece muito rápido. Então, um dia você é empregado, um dia você tem um emprego, tem um cargo, tem uma responsabilidade, tem uma rotina de vida. No outro dia você é desligado, não volte mais aqui, pegue seu acerto, você não é mais necessário. Essa transição dá para se preparar? É isso que eu gostaria realmente, então, que você passasse essa dica. Então, eu gostei da sua ideia, né? Vamos falar primeiro de quem está hoje, que está empregado, mas que existe, como nós já comentamos, a possibilidade de perder o emprego. Eu costumo dizer o seguinte, que o empregado ele deve atuar como um empreendedor, como quem tem um negócio. Então, quem tem lá o seu negócio, a sua padaria, o seu comércio, ou seja o que for, ele não pode descuidar de fazer propaganda, de estar se atualizando, para que ele tenha... para que ele possa conquistar novos clientes e manter os clientes atuais. Então, pegando essa analogia, é como se no meu emprego eu sou o produto, o meu cliente principal é o meu empregador atual. E eu costumo dizer o seguinte, que quem está empregado deve estar sempre procurando emprego. Olha, isso aqui eu não estou incentivando aí a rebeldia, não é nada disso, né? Por incrível que pareça, os próprios patrões valorizam esse perfil de trabalhador. Porque ele pensa o seguinte, olha, se é uma pessoa que está cuidando da própria vida, com certeza ele vai poder cuidar do meu negócio. Pior é eu ter no meu negócio, assim, poxa vida, o cara não cuida nem da própria vida dele, o que eu posso esperar dele aqui em relação ao meu negócio, né? Então, nesse artigo que você mencionou, eu coloquei aí alguns pontos de reflexão que a gente deve fazer aí no nosso dia a dia. E eu até brinco o seguinte, que por ser uma coisa muito óbvia,
né, você vai ver que são coisas bastante óbvias, a gente acaba se descuidando. É como aquelas ideias que a gente tem quando está tomando banho, né? Eu, pelo menos, eu acho assim, que se eu colocasse em prática 1% das ideias que eu tenho durante o banho, um banho ali de 5 minutos, eu teria feito mais que o Steve Jobs, né? Mas aí o que acontece? Aí termina o banho, parece que a hora que passa a toalha no corpo, aqueles pensamentos, aquelas ideias vão embora juntas, né? Então, assim, são coisas simples, mas são coisas que a gente precisa estar muito atento para colocar em prática. Então, a primeira reflexão é a seguinte: como que está a minha rede de relacionamentos? Então, nós estamos vivendo na era das relações, na era das conexões. Hoje, uma relação ela tem muito mais valor do que teve no passado, aí, propriedade, dinheiro e tudo mais. Bom, eu sou aquele camarada que só lembro dos colegas, do ex-chefe, no momento de desespero, no momento de quando eu estou precisando de alguma coisa, de necessidade. Se eu faço isso, eu não estou caminhando bem. Então, quer dizer, qual foi a última vez que eu convidei um amigo para um almoço, para um café, para poder manter essa relação? Então, esse é o primeiro ponto, é a questão das relações. A segunda questão é como anda a minha atualização profissional, intelectual, social e espiritual. Por que eu chamo a atenção para esses quatro pontos? Profissional, naturalmente que dentro da profissão de cada um, qual é a cereja do bolo do momento? Né? O que eu preciso saber dentro da minha profissão? No campo intelectual, não basta eu saber coisas relacionadas ao meu trabalho. É importante que eu leia sobre outros assuntos, contexto geral, que eu tenha uma cultura, que eu fique sabendo, acompanhe a situação política, que procure ler diversos pontos de vista. Não fique né? alienado. Não fique alienado, né? E não fique muitas vezes assim apaixonado por uma determinada linha de pensamento ou um determinado partido político, porque todos eles têm coisas boas e têm coisas ruins. Então, isso eu direi no aspecto intelectual. No aspecto social, que está muito relacionado ao primeiro ponto que eu disse, né? Como é que está a convivência, com quem eu estou convivendo? Eu estou convivendo com pessoas que podem me agregar conhecimentos, me agregar cultura. E no aspecto espiritual, aqui não necessariamente de uma religião, que, graças a Deus, a gente vive num país, né, que todos temos a liberdade de cada um ter a sua religião, mas não necessariamente de uma religião, mas assim, o espiritual no sentido de fazer o bem, de servir. Quanto do meu tempo que eu estou usando para servir ao outro de alguma forma, com aquilo que eu posso fazer, né? Visitar um hospital, visitar crianças, nada extraordinário, mas algo que eu possa, dentro das minhas posses, fazer de bem para o outro. O terceiro ponto, Aline, que também é muito importante, é qual é a minha clareza acerca dos meus talentos e das minhas necessidades de desenvolvimento. Autoconhecimento. Então é impressionante, né? Eu trabalhei durante muitos anos com recrutamento e seleção, e a hora que faz aquela pergunta, né? Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de desenvolvimento, é muito comum o candidato travar, porque ele diz, é muito difícil falar de mim mesmo. Eu falo, olha, seja sincero. Seja sincero. E aí é muito perigoso também se cair numa armadilha de, às vezes, transformar um ponto a desenvolver, querer vender aquilo como uma virtude. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes o candidato fala assim, o meu maior defeito é que eu sou muito ansioso. Eu quero fazer as coisas rápido, quero entregar rápido aquilo que me pediram para fazer. Ô, gente, entregar rápido, isso não é um defeito, né? Isso é uma virtude, né? Não é? Então tem que ser, ou diz assim, eu sou muito perfeccionista, gosto de fazer tudo muito bem feito. Caramba, né? Isso é importante, fazer as coisas bem feitas. Então ser sincero, né? Olha, eu tenho dificuldade de comunicação, ou eu tenho uma dificuldade com cumprimento de prazos, né? Mas eu estou trabalhando isso. Então nós falamos o primeiro ponto da questão da rede de relacionamentos, o segundo, atualização profissional, intelectual, social e espiritual, e agora nós falamos da clareza acerca dos talentos e das necessidades de desenvolvimento.
O quarto ponto, Aline, que também é muito importante, é qual é a percentagem, o percentual do meu tempo diário que eu ocupo para me preparar para o futuro. Porque eu costumo brincar assim, que a rotina ela é uma jiboia, né? Então você faz às vezes um plano, né, para o dia de amanhã, você fala, amanhã eu vou pegar 1 hora para estudar aqui um determinado tema, um determinado artigo. Aí você cai na rotina, chega a mensagem, ainda mais hoje com a tecnologia, as pessoas acham a gente em qualquer lugar, em qualquer hora, de noite, de dia, né? Então eu preciso ter essa disciplina de usar uma parte do meu tempo para trabalhar o meu futuro. Um quinto ponto que é importante é em que alternativas de trabalho, negócios ou empreendimento eu estou trabalhando atualmente. E se eu não estiver fazendo nada, é bom que eu comece a mexer os meus pauzinhos. Então, quando a gente fala de trabalho, negócios, empreendimento, pode ser alguma coisa que não tem nada a ver com o meu trabalho, a minha profissão. Pode ser uma atividade remunerada, alguma coisa que eu faço, tem um negócio na internet lá que gera uns trocadinhos. Agora, pode ser, e é algo que tem muito valor hoje em dia, um trabalho voluntário. As empresas hoje elas dão muito valor a quem faz um trabalho voluntário. E no trabalho voluntário eu tenho um campo assim experimental fantástico para desenvolver muitas habilidades sociais, não é verdade? Né? Então isso é importante também. Eu preciso estar envolvido em outras atividades que não sejam só a do trabalho. Seria o não se acomodar. A sabedoria popular diz, né, que nós devemos construir o telhado nos dias de sol, porque depois que a chuva está caindo, fica complicado, né? Bom, então dando uma recapitulada rápida, né, nos pontos que nós falamos até agora. A rede de relacionamentos, o segundo, a atualização, o terceiro, a clareza sobre os pontos fortes e os pontos a desenvolver, o quarto, o tempo que eu tenho usado para planejar, para me preparar para o futuro. O 5, as alternativas de trabalho, negócios, empreendimento que eu trabalho, em que eu atuo atualmente, independente da minha profissão. E agora vamos para mais 2 pontos. O sexto é me perguntar assim, do que eu tenho medo? Então, o escritor, né, o Richard Bach, que é o autor de... me fugiu o nome agora, Fernão Capelo Gaivota, né? E na minha época, na época da minha... Literatura da escola. Não é? Assim, são aquelas literaturas clássicas, né, que ninguém deveria perder. Então, ele propõe a seguinte reflexão, né? O que eu faria se não tivesse medo? Então, você está diante de uma situação, então eu estou com medo de perder meu emprego, eu estou com medo de encarar uma nova responsabilidade. Bom, o que eu faria se eu não tivesse medo? E aí você vê que você faria muita coisa, que o medo é que está te impedindo, né? E a partir dessa pergunta, eu olhar do que eu tenho medo. Eu tenho medo de quê? De ficar sem dinheiro? Do que as pessoas vão pensar? O que é o meu medo, caso eu perca o emprego, e trabalhar já nessa linha para reverter isso, né? E finalmente, assim, o que é mais importante, talvez, bom, não sei se é o mais importante, mas que sem isso aqui nada vai acontecer, que é o 7º ponto, é a pergunta, o que eu farei agora? Qual é o meu próximo passo? Porque se eu fizer esse exercício das 6 reflexões anteriores, mas deixar aquilo para 1 hora, quem sabe 1 hora eu vou mexer com isso, não vai adiantar nada, né? Então, o que eu vou fazer agora? Então, pegar esses passos anteriores da rede de relacionamento, bom, então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou marcar um almoço com um amigo, vou marcar uma visita. E assim vai pegando cada item desse, né? Na questão da relação profissional. O que eu vou fazer agora? Puxa, o meu nível de informática está muito baixo, eu vou fazer um curso de Excel. Com relação à clareza dos meus pontos de desenvolvimento, do que eu preciso, no que eu sou bom, no que eu preciso desenvolver. Tem coisas simples que a gente pode fazer, perguntar para as pessoas que convivem com a gente, né, para o seu chefe, para o seu colega de trabalho, fulano, vai, me dá aí um feedback, me dá uma opinião. O que você acha que eu sou bom e o que eu preciso desenvolver? Né? E assim, pegando cada item desse, o que eu vou fazer agora? Não deixar isso para
para segunda-feira que vem ou para semana que vem, porque vai morrer. Acompanhando o seu raciocínio, pelas conversas que eu tenho tido com ouvintes, com conhecidos, de maneira geral, é a seguinte. Eu falo dessas conversas até porque eu sou uma pessoa que sempre agradeço a Deus, até é um privilégio. Eu nunca fui demitida. Eu já troquei várias vezes de emprego, já trabalhei em várias áreas do jornalismo, mas sempre pedindo a demissão, pedindo o desligamento, me preparando para trocar e para mudar de vida. Mas eu fico imaginando realmente que deve ser uma sensação de impotência, principalmente quando você não espera ou quando você precisa continuar no emprego por conta aí de uma série de compromissos, né? O que fazer nesse momento? Ótimo. Bom, Aline, então, para a gente fazer aí uma divisão, né, partir para a segunda fase. Então, essa primeira fase agora da nossa conversa, que eu trouxe o como se preparar enquanto estiver empregado, é algo que eu fiz e me preparei para me desligar de uma empresa. Porém, antes disso, lá em 87, né, voltando à crise de 87, eu vivi a experiência de ser demitido sem estar preparado, né? E aí foi um aprendizado rico e que é então o que eu gostaria de compartilhar nesse momento. Como eu já mencionei há pouco, né, o cenário era idêntico ao cenário atual. Isso foi em março de 87, eu trabalhava há 10 anos numa empresa estatal. Então, quer dizer, empresa estatal você já está tranquilo que você não vai ser demitido, tem a questão da estabilidade. O segundo ponto é que eu era um profissional na área de automação e de instrumentação, que era uma profissão nova, uma profissão valorizada, e eu era um profissional, assim, modéstia à parte, bem sucedido, bem querido. Então, assim, eu era aquele cara que nem no pior pesadelo que eu tivesse, eu seria desligado, né? E, no entanto, dentre outras coisas que estão acontecendo agora, que aconteceu naquela época também, foram assim, greves. Começaram a pipocar greves para todos os lugares, né? Nós temos aí, hoje no Brasil, tem entidades que já estão em greve há mais de 70 dias, né? Bom, e aí chegou a vez da empresa onde eu trabalhava, né? Eu tinha lá um cargo de coordenação, de supervisão, teve a greve. Eu não vou entrar em detalhes aqui de como tudo aconteceu, que não é o objetivo da nossa conversa. Certo é, sim, que eu fui demitido e em questão, assim, de uma semana, no começo da semana eu me imaginava que ia fazer minha carreira ali para sempre e daí a pouco eu estava demitido. E foi, assim, de uma maneira bastante dura, bastante fria. Assim, imagina, do seu chefe chegar para você e dizer assim, olha, eu queria te chamar aqui para tratar de um projeto, mas é para avisar que você não é mais nosso empregado. Me dá o seu crachá, tem um guarda ali na porta te esperando, tem aqui 2 caixas para você levar suas coisas embora, né? Bom, então você sai dali, puxa, o seu mundo parece que desaba. E aí, Aline, eu saí daquele local e fui direto para dar notícia para minha esposa, que é professora, ela estava dando aula, né? Para já dar a notícia para ela. E até foi interessante que a hora que eu cheguei, ela já veio assim, João, você está sabendo quem que foi demitido, quem foi demitido? Eu falei assim, não, quem? Ela é o nosso vizinho lá, né, coitado, tem 2 filhos. Eu falei, e você sabe quem mais foi demitido? Só ele? Ela falou, estou sabendo só dele. Eu falei, então eu também fui demitido, né, e nós temos 3 filhos. Então assim, aí ela me deu um abraço, né, e falou, olha, aconteça o que acontecer, nós estamos juntos. E aí, Aline, eu vivi isso que você está falando aí, de num dia a gente ter tudo, no dia seguinte não ter nada. Porque nesse mesmo dia, à noite, a minha filha, que tinha 5 anos na época, a filha mais velha, ela caiu lá na garagem da casa, machucou a testa. Eu fui levá-la ao hospital e aí eu já não pude ser atendido pelo convênio. O convênio da empresa. O convênio já havia sido cortado, né? Bom, aí, nessa época, eu estudava logosofia e aí eu, abrindo lá o meu caderno, eu encontrei lá um ensinamento, né, da logosofia que diz assim, você deve colocar os problemas dentro da vida e não a vida dentro dos problemas. Falei, puxa vida, que chave isso daí, né? Então, o fato de
Aí já mudei, um primeiro ponto eu já mudei. Aquela coisa assim de eu sou desempregado. Não, eu não sou desempregado. Né? Estou desempregado. Eu sou é uma coisa que não vai mudar, né? Eu sou baixinho, eu sou homem. Isso, e um profissional. Né? Um profissional, isso, muito bom, né? Isso não vai mudar. Boa. Agora, eu estou desempregado. Então, isso daí já muda o ponto de vista, né? Ainda hoje em dia, a gente mais modernamente pode tratar isso ainda de uma maneira mais positiva. Eu estou em transição de carreira. Eu vou mudar de carreira. Eu não vou ficar dessa forma pelo resto da vida. Bom, então eu falei, e agora como é que é esse negócio então de colocar os problemas dentro da vida? Né? Bom, eu tenho que ver o que representa a minha vida. Aí eu comecei a fazer assim como se fosse um inventário de tudo que eu tenho que compõe a minha vida. Bom, primeiro, lá o apoio da minha esposa, que foi imediato. Relacionamentos, tinha um enorme relacionamento. Uma experiência profissional importante e valiosa. O dinheiro que eu recebi, se eu continuasse mantendo o mesmo padrão de vida que eu mantinha antes, daria ali para segurar um determinado tempo. E é claro que nessa hora a gente dá uma enxugada em muitas coisas. Aí eu falei, bom, o que mais? Né? Que existe. Bom, pelo menos umas 500 empresas do porte daquela empresa que eu trabalhava. E aí, Aline, tem uma coisa interessante, que por mais que exista uma crise, a crise não é para todos os segmentos. Tem alguns segmentos que continuam ganhando, não é? Então isso é importante. Então tem umas 500 empresas do porte da que eu trabalhava. Daquelas 500, pelo menos umas 50 tinham aquela mesma função ou aquela área onde eu atuava. Falava, caramba, não é possível que em 50 empresas não exista pelo menos aí uma que esteja precisando de um profissional, né? Então olha só como que esse exercício é interessante. Porque cada vez que eu ia fazendo isso, a minha vida ela ia ampliando e o problema ia diminuindo. Falava, bom, então esse é um problema que tem solução. Aquilo que no primeiro momento parecia, e agora o que eu vou fazer com a minha vida? Já se mostrou um problema que eu tenho solução. E aí, o que é importante? É importante, então, partir para a ação. Né? Em 87, a gente não tinha os recursos que tem hoje, de e-mail, de essas facilidades. Mas já existia a máquina de escrever. Né? Então, para você ter uma ideia, eu estava tão despreparado que nem um currículo eu tinha. Eu nunca tinha feito um currículo. Nem pensava na possibilidade. Nem no sonho. Aí foi aquela correria para fazer o currículo, datilografar, tirar cópia, e comecei através dos contatos, de classificados de jornal e tudo, mandar esses currículos. E aí, assim, ao final de 50 dias, eu já havia percorrido uns 4.000 quilômetros, eu já tinha feito umas 12 entrevistas, e eu estava com 4 oportunidades de emprego. Nessa época eu morava em Minas, próximo a Belo Horizonte, e uma dessas possibilidades foi aqui, Pindamonhangaba. Então foi por isso que eu vim parar em Pindamonhangaba. Tá vendo como que foi bom essa demissão para mim? E você tá vendo que é tudo muito concreto, né? Aqui eu não citei nenhuma coisa que seja assim, uma divagação ou uma suposição, não. Eu peguei coisas concretas que eu tinha, né? As pessoas que eu conhecia, da minha profissão, dados de mercado e tudo mais. Bom, então esse posicionamento, ele é importante e, como você disse, a ação, né? Uma outra coisa, Aline, também que foi importante na época, uma revisão, né, no padrão de vida, nos gastos. Então vamos ver aqui o que é essencial, o que dá para a gente tirar, o que dá para a gente superar. E eu tive um aprendizado também que foi muito importante, que na época que eu trabalhava na empresa, as viagens e tudo mais sempre ficavam em hotéis chiques, né? E era carro pegando na porta, aquela vida de rei que a gente leva numa grande empresa. E aí eu me vi assim, tendo que ficar, até para não esbanjar o dinheiro, em hospedagens muito mais simples, enfim.
fazer a opção por andar de ônibus em vez de usar um carro, coisas dessa natureza. Mudar um pouco a rotina, né? E isso também, Aline, para mim foi muito importante, sabe? Esse aprendizado. E a principal lição que eu tirei disso, sabe qual foi? E essa lição vale para quem está empregado ainda. Não considerar que as coisas que a empresa te oferece são suas. Elas não são suas. Então, aquele plano de saúde acabou no dia seguinte. Tem um outro detalhe que eu não contei. Eu morava numa casa da empresa. Era uma casa grande, eu tinha um terreno de 600 metros quadrados, tinha lá um pomar que eu havia plantado, tudo mais. E a empresa me deu 5 dias para entregar essa casa. Bom, então qual foi a grande lição? Que depois, quando eu retomei o emprego, eu aprendi. Eu vou considerar como meu o que realmente é meu. Né? Então, tem um celular lá de última geração, que é da empresa e que eu uso por força da minha profissão. Esse celular não é meu. Se eu quero ter um como meu, dou meu jeito de batalhar e comprar para ter o meu. Não contar com aquilo. Não contar com aquilo, porque isso é uma coisa também que faz a pessoa sofrer muito. Principalmente em cargos assim de executivos, em cargos de diretoria, que às vezes o salário da pessoa é quase que livre, porque a empresa paga a escola do filho dele, ele tem o carro da empresa, ele tem tudo, entre aspas, porque de uma noite para um dia ele já não tem mais nada. Né? Então, isso é uma lição importante, né, também para quem está empregado. Olha, tudo que você usufrui hoje e que você acha que é seu, o que realmente é seu e o que tá ligado no seu crachá. E até nesse sentido, colocando em prática, quando eu cheguei em Pindamonhangaba, a minha primeira providência foi comprar uma casa. Conversamos lá, eu e minha esposa, falamos, nós precisamos ter uma casa que seja nossa, né? Não uma casa que seja da empresa. E assim depois eu fui fazendo com outras coisas. Sempre tendo essa clareza de que o emprego, eu preciso aproveitá-lo para construir o meu patrimônio não só financeiro, mas o meu patrimônio intelectual, profissional, social e tudo mais, mas sem a ilusão de que aquilo que a empresa está me dando é meu, porque não é. Aquilo está conectado ao meu crachá. Então eu preciso construir o meu próprio patrimônio, porque na hora do desemprego isso é muito importante. Né? Um bate-papo bacana, bate-papo esclarecedor, com informações pontuais e, acima de tudo, com otimismo nesse cenário nacional que tem atingido a toda a população. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta no segundo bloco do Ótima Entrevista, continuando com o consultor João Carlos Rocha, que está comigo aqui nesta manhã de sábado, deixando seu recado aos ouvintes da Ótima FM. Fique sintonizado, voltamos já.